Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Glória a Deus. Aleluia. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, por favor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O verso de número 22, por favor. Aleluia, eu sinto Jesus em nosso meio. Verso 22 está escrito: tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Amém? Amém. Toma seu assento, por favor. Usando como base esse texto, não é um texto que foge do nosso conhecimento, não é um texto distinto de nós, não somente pregadores, mas da igreja, de um certo modo. É um texto muito familiarizado em campanhas, eventos. Então é um texto que a gente sabe sim o desfecho desse texto. O verso que juntos fizemos a leitura é um verso bastante resumido. De fato, a gente resumiu em um verso na sua leitura algo que Deus fez após um gesto de nobreza, de gratidão, onde é manifesto, mesmo sabendo que há um perigo em eminência, um desafio em eminência, mas mesmo assim o louvor é manifesto na certeza da sua palavra que ouviu este povo antes deste cântico. Antes deste cântico houve uma palavra de Deus que este povo ouviu. Uma palavra que veio para acalmá-los, para aquietá-los, para fazer com que eles entendam que, independente do que está à sua frente, existe um Deus que está cuidando do seu povo. Já merecia uma glória. É interessante a história, o texto em si, o contexto, porque o início ele revela uma tamanha astuta cilada do adversário. A gente vê por intermédio dos versos iniciais a forma como o inimigo ele tenta nos causar danos. Confirma-se nos versos iniciais aquilo que Pedro ele deixou muito bem explicado, mastigado, que o diabo, o nosso adversário, fica bramando como leão, procurando a quem o possa tragar.
É interessante que nesse texto a gente vê a forma como o inimigo é astuto, a audácia do adversário contra aqueles que são chamados pelo nome do Senhor. Josafá, ele está diante de uma posição que não é mérito por si dele, foi o próprio Deus que o designou, até porque as cartas paulinas diz que não há uma autoridade sequer constituída que não seja constituída primeiramente por Deus, da vontade de Deus. Sabemos que o domínio, a eleição, a vocação, a legislação e aonde Josafá ele está posicionado como aquele que administra, como aquele que é gestor de uma nação que vivenciou não somente nas suas memórias, mas que vive constantemente experiências. Seus olhos contemplam a grandeza de Deus em sua vida. É nítido não só pelo histórico, é nítido não só pela história, é nítido não só pelas narrativas, mas é nítido o quanto Deus se faz presente sobre a vida deste povo. Mas o inimigo, ele é audacioso de tal forma, pastor Elias, que ele tem habilidade de entrar em corações e mudar pensamento de pessoas concernente a outras pessoas. Ele entra no coração de homens, ele entra no coração de autoridades, e através desta manifestação na vida de autoridades que tem poder de influência sobre um povo, prolifera a ação, a maldade contra Israel, Judá. Ele entra no coração das autoridades locais de Seir, dos amonitas, e não obstante, eles é tomado por tamanha influência maligna que eles conseguem ver em Judá um inimigo, conseguem ver no povo de Deus uma maldade. Esta é uma influência espiritual maligna. E tendo esta influência diante de um contexto social, homens sendo usados pelo adversário, eles usam das suas influências política, governamental, e faz com que todos os seus subordinados tenham a mesma visão que eles. Então eles arquitetam uma estratégia: vamos destruir Judá. Mas o que Judá fez? Nada. Simplesmente essa é a influência espiritual que toma conta de homens. E muitas vezes aqui está amparado resposta para pessoas que estão aqui. O que eu fiz para aquela pessoa do trabalho que tanto se levanta contra mim? Você não precisa fazer nada, mas há de se compreender a forma como o inimigo trabalha, e a sua influência faz com que pessoas próximas de você cria-se um certo rancor por você. Existem pessoas que passou por experiência que o ódio de outras pessoas para com você foi um ódio gratuito. Você não fez nada, já parou para observar?
você não usou de uma palavra contra a pessoa, você não olhou para outra pessoa, você mal gesticulou para outra pessoa, mas há-se uma influência maligna que faz com que esta pessoa vê em você um adversário, então acaba se levantando contra você. Não, pastor, mas o problema é o meu destaque. Seu destaque nunca foi problema para aquela pessoa, mas há de se entender quem é que está manipulando esta pessoa, que viu em seu destaque um modo para operar e tentar frear, mas não porque você tem qualidades na sua condição profissional, mas é que você é um servo de Deus, você é uma pessoa separada por Deus. Eu consigo ver o brilho de Deus em você, eu consigo ver a presença de Deus em você. E qual é a vontade do inimigo para com você? Ofuscar o brilho de Deus na sua vida, ofuscar essa garra, essa determinação, essa vontade que você tem de adorar a Deus. O inimigo tem tentado usar a pessoa do seu convívio social para que você deixe de louvá-lo, para que você deixe de adorá-lo, para que você deixe de honrar a Deus. Nós vivemos em um âmbito social, dentro de um contexto, em uma sociedade em que se confirma o que Jesus mesmo ele disse, que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. O que o inimigo quer é que você seja mais um desta pessoa influenciada, que adora a Deus, mas o coração está longe da adoração, que honra com os lábios, mas o coração está impuro. Existe uma essência pura e viva de adoração dentro de você. E a vontade do inimigo é censurar, acabar, porque ele sabe que todas as vezes que você adora, um demônio cai por terra contra a sua vida. Ele sabe que todas as vezes que você se coloca na posição, os demônios começam a bater em retirada. Então levante as suas mãos e lhe dê glória, por favor. E enquanto você lhe der glória, o demônio cai por terra. Eu já estou ouvindo barulho de demônio caindo por terra. Eu estou ouvindo o barulho de demônio caindo por terra. Toda vez que você adora, lembra do verso que a gente leu? Enquanto eles davam louvores, enquanto eles adoravam, o adversário caía por terra. Toda vez que você adora, Deus derruba a cilada do diabo. Todas as vezes que você adora, o demônio que está se levando afasta de você. Alguém está adorando ali, olha ali, tem alguém adorando aqui, olha, tem alguém adorando no altar. Isso significa que enquanto há alguém adorando ao Senhor na beleza da tua santidade, os demônios batem em retirada. Eu já quero profetizar para alguém: o demônio que se levantou, que caia por terra. O demônio que se levantou, que caia por terra. A fúria que foi arquitetada, que caia por terra, porque a unção de Deus começa a manifestar sobre a sua vida. Só quem acredita, adore a Jesus de Nazaré. Oh, aleluia. Oh, aleluia. É tremendo como Deus está agindo aqui. Você já parou para pensar a influência do inimigo? A vontade do inimigo em te parar, ela é tão grande, que ele está entrando em pessoas vazias, pessoas oprimidas,
pessoas naturais, pessoas carnais, o inimigo está entrando. O inimigo está entrando tanto para tentar parar essa adoração, que ele coloca muitas vezes em nosso meio pessoas carnais. Mas para que isso? Para que aquilo? Isso não é Deus não. A pessoa não consegue ver Deus em nada, porque está sendo subordinado. E eu vou falar, está sendo cavalo do diabo. O culto está acontecendo e tem pessoas que julgam. Está dentro do âmbito espiritual, que é que as coisas acontecem naturalmente. Não vai acontecer naturalmente, porque o âmbito é espiritual. Então o inimigo entra nesse exército. Aí eles olham, eles viram o rosto para ajudar e dizem: vamos destruir, vamos acabar. Só que o Salmo 121 diz que o Senhor, Ele não cochila, Ele não tosqueneja, Ele não dorme. E o salmista, ele é muito enfático e diz: não dormirá, não tosquenejará o guarda de Israel. Você não pode ver, mas de Deus não passa nada. A cilada que o inimigo está armando, você não pode enxergar, mas Deus está contemplando, pastor Elias. Deus está vendo. Deus, ele vê a cilada que o inimigo está arquitetando para você, a ponto de que pessoas que talvez não tenham aquele certo vínculo com você, será canal de Deus para dizer: vem contra ti. Uma grande multidão, o adversário está se aproximando, o adversário está trabalhando para te destruir. Você percebe que Deus, ele revela a vontade do adversário? Alguns camponeses estão vendo, já nas pendências de Engedi, uma grande multidão, geograficamente, já passou do mar que divide com a Síria. Esses que estão no campo, em Hazazon Tamar, que quer dizer Engedi, eles observam aquele monte de pessoas tumultuadas, armadas, preparadas, no sentido de Judá. Aonde que esta multidão está localizada, não compete à Síria. O que estes camponeses ficam completamente emocionados, assustados com aquela situação, que não obstém, não pensam duas vezes em ir e anunciar aos ouvidos de Josafá. Entrando à presença do rei, eles anunciam aos ouvidos do rei Josafá: Senhor, meu rei, vem contra ti uma grande multidão. Até aí, ok, porque Josafá, ele é um líder, e um líder precisa primeiro ter equilíbrio emocional. O líder tem que ter, com as primeiras informações, equilíbrio psicológico. O líder tem que ter segurança, até porque ele tem pessoas debaixo do teu domínio. Então ele tem que saber reger, administrar a posição a qual Deus o colocou. Até aí, ok, o inimigo está se aproximando. Josafá
é nítido que haveria esta indagação. Qual indagação? Aonde estão esses meus adversários, esta grande multidão que se aproxima? Aí os informantes, os camponeses dizem, estão, olha o que diz o texto, verso 3, verso 2, está escrito, eis que estão em Azazon Tamar, que quer dizer Engede. Pastor, que expressão geográfica é esta? Que esses homens que vêm do campo anuncia aos ouvidos de Josafá. Pastor, o que ele está dizendo para Josafá é assim, olha, eu sei que precisa ter equilíbrio por causa da posição que você se encontra, mas quando eles usam está em Azazon Tamar, que quer dizer Engede, está dizendo, estão além do mar da Síria, ou seja, já entrou no seu território. Entrou no meu território? Já passou a fronteira? Traduzindo numa linguagem bem fácil para alguém pegar, o inimigo, ele não está brincando, o inimigo está no seu quintal. Se o inimigo está no seu quintal, como que você não viu? Você não viu. Isso está condicionado a falhas que nós deixamos, a situações que fogem do nosso alcance. E o que foge do nosso alcance, o inimigo não perde oportunidade. Não perdeu a oportunidade, ele está no quintal. Então, se ele está no quintal, daqui a pouco ele cai para dentro. Olha o que diz o texto. Que um líder, nós estamos falando de uma autoridade maior. A autoridade maior temeu, olha o que diz o verso 3, e Josafá temeu. Josafá teve medo. E Josafá passou-se a buscar ao Senhor. Não entendi, pastor, eu lhe explico. Porque Deus está falando em nosso meio. O inimigo está se aproximando, mas Josafá entendeu. Não dá tempo de eu preparar os soldados. Não dá tempo de eu preparar o meu exército. Porque colocar meu exército na frente dessa batalha é perder pessoas. E eu não vou perder pessoas para o adversário. Eu não vou perder essa batalha para o opressor. Eu não consigo, mas através do meu joelho, as minhas impossibilidades, Deus resolve. Quando Josafá, ele dobra o seu joelho, pastor Elias, ele está dizendo, eu sou limitado, mas eu conheço o Deus da guerra. Eu sou limitado. Essa é para você que o inimigo tem se levantado, que o inimigo tem tentado contra você. Tem experiência? Dobra o teu joelho, coloca a tua cara no pó e daqui a pouco você volta contando o teu testemunho. A fúria que está se levantando vai cair por terra em nome de Jesus. O demônio que se aproxima vai bater em retirada, porque o Deus de Abraão vai descer nesta peleja, vai acabar com aquilo que hoje te provoca medo. Hoje você pode estar debilitado, mas existe um Deus que está descendo na sua causa. Você de joelho é maior do que um poderio bélico que vem contra você. Você de joelho é maior do que a espada do adversário que está apontada em sua direção. Você de joelho é maior do que a lança do teu adversário apontada em sua direção. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Oh, eu sinto Jesus nessa casa. Eu sinto Jesus nessa casa.
Eu sinto Jesus nessa casa. Diga para essa pessoa, me ajuda a pregar. Deus não dorme. Diga para essa pessoa, Deus não dorme. Deus está cuidando de você. O pior erro do teu adversário é achar que você está só. O pior erro do teu adversário, vou me levantar contra ela, porque eu sei que eu vou vencer, porque ela é fraca. Tudo bem, até concordo, você é fraca, mas teu Deus é grande, teu Deus é poderoso, teu Deus não perde batalha. E se prepara, a tua vez de cantar está se aproximando. Ao invés de ficar com o coração perturbado, Deus vai descer nesta crise, Deus vai descer nessa dificuldade, Deus vai descer nessa peleja. Hoje Deus se revela, a grandeza de Deus se manifesta em toda a tua causa. Cadê o crente que veio logo? Cadê o crente do glória? Aleluia. Mas a gente, isso é natural, o medo é natural. Mas o medo natural, ele não vai te destruir. Josafá, ele tem medo. Josafá, ele diz, olha a extremidade do medo. Ele diz para todo o povo, não dá tempo de se preparar. Está no nosso quintal o nosso adversário. O que fazemos? Ele coloca todo um povo para orar e jejuar. O verso 13 diz que até as crianças passou-se a buscar o Senhor. Homens, mulheres, crianças. Pensa naquela crise, naquele choro. A mãe olhando para o filho, eu não quero perder meu filho. O filho olhando para os pais, eu não quero viver essa tormenta. A mãe e os pais que conseguem raciocinar, minha casa vai ser destruída. O medo que há no coração de pessoas, alguém clamando, alguém em desespero, dizendo, Deus muda a história da nossa nação, Deus muda a história da nossa cidade, Deus muda a história do nosso povo. Um povo é uma grande comoção, e essa grande comoção, eu tenho uma boa notícia. Aleluia. Essa grande comoção chegou aos céus. Se eu tenho noção do poder do joelho de um crente, tu tem noção disso aqui, ó. Falando assim, ó o poder. Tu tem noção do poder desse crente dizendo assim, ó, Senhor, salva meu filho. Senhor, salva aquele homem. Senhor, salva. Tu tem ciência do tamanho do poder da tua oração quando você se coloca de joelho. Jeová vai lá e envia um anjo com a espada desembanhada. Enquanto o demônio tenta arquitetar todo o laço, Deus vai lá, quebra o laço se quebra e une Deus na vitória, ao escape. Aquele, quantos e quantos, pastor Elias, que não era para voltar para casa, mas um joelho se colocou na presença do Senhor. O inimigo com a arma apontada dizendo, hoje é meu fim. A arma falhou, não funcionou por intermédio da oração do crente. E aquele que estava perdido, aquele que estava decretado, voltou para casa. E ainda com testemunho, mãe, você não sabe, pai, você não sabe, era para mim morrer, mas Deus me deu livramento. Aí o pai e a mãe diz assim, olha, enquanto você estava lá, eu estava de joelho. Aí Deus ouve, Deus fala, Deus conhece o aperto que está no seu coração. Aí Deus levanta o profeta Jaziel no verso 14 e diz, nesta peleja não tereis que pelejar. Imagine só Deus manifestando mediante a sua vontade o seu clamor. O medo é constante, o desespero é constante, eu não quero perder. Há uma grande multidão que se aproxima. Aí diz o texto no verso 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel e disse, dai ouvidos todo Judá
e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa. Eu vou repetir isso aqui. Pois a peleja não é sua. Bata no peito e diga: a peleja não é minha, a peleja é de Deus. Quem se levantar contra você, não é com você que está se levantando. O próprio Deus disse: perca de tempo no teu aniversário. Eu vou mostrar sobre a vida de pessoas aqui o quanto eu sou grande na sua vida. Que caia por terra o demônio que se levantou, que caia por terra a fúria que se levantou, porque Deus hoje mostra para o teu aniversário: hoje eu mostro que eu sou Deus sobre a tua vida. Jeová está descendo na peleja de pessoas. Eu estou sentindo Jesus aqui. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vê o livramento que o Senhor vos dá. Não temais nem vos assusteis, porque amanhã vocês vão sair ao encontro e o Senhor será com vocês. O que eu faço? Eu volto para trás? Não, continua. Não foi o inimigo que disse? Não, Senhor, é melhor correr. Tu não vai correr, não, porque agora é o momento de eu mostrar que em nenhum momento você estava só. Glória. Tu já pensou, tu tão pequeno, limitado, e Deus dizendo: estou indo na tua frente. O inimigo querendo botar você para correr, e Deus dizendo: segura na minha mão, vem comigo que eu vou te mostrar quem é que manda nesse negócio, quem é que está nesse negócio, na frente desse negócio. Deus é tremendo. É tão interessante que Deus fez toda a logística do negócio. Quando o povo tentou duvidar, Josafá disse: não, crê nos seus profetas, para que a gente venhamos prosperar. Temos que confiar na palavra do Senhor. Aí Josafá faz o quê? Coloca os levitas na frente de uma batalha. Olha que coisa, irmão. Você entende que a guerra de Deus é diferente do que a dos homens? Você entende que a forma como Deus trabalha é diferente da forma como os homens trabalham? E foi tão interessante que o levita cantou, verso que a gente lemos: tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os seus inimigos. Pôs o Senhor emboscada contra os seus inimigos. Pastor, o que eu faço diante da ameaça? Adore. Pastor, o que eu faço diante da dúvida? Adore. Pastor, o que eu faço diante do levante? Adore. Pastor, o que eu faço diante da perseguição? Adore. Porque aquilo que se levantou vai cair por terra. Jeová está dizendo para alguém: eu estou descendo na guerra. Esta guerra é minha. Ao invés de cessar a adoração, eu convido você a dar o melhor glória nessa noite. Independente de como você chegou aqui, independente de como você adentrou a este lugar, independente do que se passa dentro de você, eu convido você a fazer o que você ainda não fez. O que? Adorar o Senhor. Se coloca de pé, por gentileza. Vamos adorar, diga para esta pessoa: vamos adorar. Oh, Espírito Santo, vem aqui, filha, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
vamos adorar, diga a essa pessoa, vamos declarar que o nosso Deus é grande. Vamos declarar que o nosso Deus é grande. Diga para essa pessoa, hoje é noite de declaração. Nós vamos declarar o nosso inimigo e ao ouvir o nosso Deus é grande. Não se esqueça, enquanto você adora aqui, Deus está agindo lá. Enquanto você glorifica aqui, Deus está agindo lá. Enquanto você magnifica os céus, Deus está se revelando lá. Então eu convido você a se entregar àquele que é digno de todo louvor. Pode louvar, por favor. Isso é para a igreja. O Senhor está em nosso meio. Coloque a mão no seu coração. Vai haver culto após esta batalha. Você consegue cantar? A glória de Deus. O que se levantou não se levantará mais, pastor Elias. Não se levantará mais, porque Deus há de destruí-los. Olha a voz da adoração. Olha a voz da adoração. Faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. Cadê os adoradores? As trevas vão Agora aqui. Estou vendo o inimigo cair, o inimigo
vamos declarar. Vamos declarar. O negócio está bom aqui. Estou sentindo Jesus nessa casa. Há uma presença que nos envolve. Glória a Deus. Pastor Elias, eu posso usar 2 minutinhos apenas? 2 minutinhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, por favor. Essa semana, Pastor Elias, em Hortolândia, um amigo meu, na semana passada, sexta-feira, e eu já também peço as orações dos nossos irmãos. Na sexta-feira, um irmão muito amigo meu, frequenta a minha casa, um homem de Deus, juntamente com sua família, tinha acabado de sair do monte da Pirene, e ele mora em Hortolândia, chegou em Hortolândia, foi dormir, acordou por volta de 1, 2 horas da manhã, com a polícia na casa dele. E a polícia pergunta: você é o Isaqueu? Ele diz: sou eu. Por quê? Está acontecendo alguma coisa? Botaram fogo no seu carro. Olha que coisa. Um Peugeot 2013. Ele tem 2 crianças. Muito amigo meu. A gente, irmãos, nos propôs, não só a gente, mas uma grande influência de pessoas, resolveu fazer algo por esse nosso irmão, com a sua família. Como? A gente resolveu criar uma estratégia. Qual a estratégia? Uma rifa. Só que esta rifa, irmãos, eu tenho aqui uma aqui, ó, eu vou apresentar para os irmãos. Esta rifa aqui, Pastor Elias, contém alguns sorteios. É R$10 apenas. O primeiro sorteio é 3 pacotes de pão de queijo. O segundo sorteio, uma barca de açaí. O terceiro sorteio, um almoço em casal. E o quarto sorteio será um iPhone. A gente se reuniu. A gente deu esses presentes para eles, para esta família, e a gente criamos esta estratégia. Depois eu posso até mandar para o senhor a foto do carro, o vídeo do carro pegando fogo que fizeram na hora. É muito triste, irmão. 2 crianças, é um homem de Deus, sua esposa é uma mulher de Deus, veio do monte, deixou o carro na frente da casa e o carro pega fogo. Um motoboy que passou pelo local disse que viu 2 pessoas tacando fogo no carro. E ele é uma pessoa super do bem. Mas é assim, às vezes o inimigo diz: acabou. E Deus está dizendo: não, não é. Através disso eu vou fazer algo maior. Não teve quem se comoveu em não ajudar os nossos irmãos. Então, se os irmãos puderem, os irmãos vão estar contribuindo. E também não se esqueça, está concorrendo. Aqui tem o Pix dele, não tem nada a ver comigo. Aqui tem o número de telefone dele. Os irmãos podem ligar, os irmãos podem se informar. Aqui tem o WhatsApp para saber sobre o sorteio, como funciona. Todas as informações precisam aqui, irmãos. Eu só estou repassando na intenção de fazer o que está ao meu alcance, em ajudar. Tá bom? Pastor Elias, sou muito grato, viu? Deus abençoe.
Aleluia. Ó, desliguei. Glória a Deus.